Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje vamos pensar um pouquinho em como o som atua nos movimentos do nosso corpo e como os movimentos do nosso corpo podem ou não influenciar os sons que a gente compõe e que a gente rege, que a gente toca, e qual é o peso disso na nossa vida cultural, né? Então, é lógico que eu não danço absolutamente nada, só consigo dançar em frente à orquestra e coro. Não poderia falar disso sozinho, porque é um assunto que eu tenho zero métier. Eu sou ruim de balada, sou ruim de qualquer tipo de forma de dança, mas está aqui comigo uma pessoa que fala bastante disso e que é bailarina e que vai me ajudar a destrinchar o tema. Ela é a Tatiana Avanço. Oi, gente, tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. O William foi meu colega de Unesp, né? A gente se conheceu por lá. Agora estamos aqui fazendo esse trabalho juntos. Fico muito feliz por ele ter me convidado. Agradeço o convite. Eu sou bailarina, então também sou musicista. Me formei lá na Unesp em regência, né? Comecei no curso de educação musical e depois fui descobrindo melhor que meu caminho, na verdade, era a regência, que tem um pouco mais a ver com o corpo, né? Educação musical também tem muitos métodos relacionados ao corpo, mas eu acabei me encontrando mais nesse lugar, né? E para falar um pouquinho sobre como que eu cheguei nessa mistura de artes, né? Eu, desde criança, sempre fiz aulas de música e de balé ao mesmo tempo, assim, né? Então, eu saía da aula de piano, no dia seguinte tinha aula de balé e assim sucessivamente. Então, era um pouco inevitável a conexão entre as duas artes, assim, na minha cabeça. Eu nunca imaginei elas tão separadas uma da outra, né? E por Aham. conta disso, acabei não conseguindo escolher por uma área só de atuação profissional. Então, agora eu tento aqui, por meio da pesquisa acadêmica, né, misturar as duas artes aí. Estou agora no mestrado na Unicamp, e meu mestrado, claramente, também é sobre a área da música e dança lá na Unicamp. Aham. E o seu mestrado, ele tá vinculado a qual Bom, departamento? minha pesquisa está vinculada ao departamento de música, porque até o momento em que eu estava começando a pesquisa de mestrado, uma das únicas pessoas que eu conhecia que já tinha escrito sobre música e dança em português era o Jorge Luiz Schroeder, que hoje é o meu orientador na Unicamp, né? Então, o mestrado dele é sobre música e dança, e, obviamente, eu tinha muita vontade de ser orientada por ele para entender melhor como que ele pensa, como que ele desenvolveu a pesquisa dele. Ele é músico de aulas de dança também, que é uma área que eu tenho bastante interesse, que eu estou para começar a desbravar em breve, assim que a pandemia acabar. E é isso por enquanto. Beleza. E você começou a dançar desde que idade, mais ou menos? Boa pergunta. Eu comecei a dançar um pouco mais velha do que geralmente se começa no balé clássico, né? O balé clássico é uma arte, assim, um tanto quanto cruel com as pessoas, né? Se você não começa muito cedo, fica difícil seguir uma carreira profissional, de fato. Geralmente as crianças começam com 5 anos de idade a fazer balé. Eu comecei com 13 e, Uhum. e foi por conta de um desejo meu, assim. Minha mãe não queria me pôr no balé, não. Eu que insisti. Ah, é? Ela falava que ia machucar muito os pés, que eu ia sofrer com muitas dores. Aquelas coisas, assim, de redoma de vídeo, sabe? E aí Aham. eu tive que insistir muito, aí eu entrei no balé, e desde então praticamente nunca parei, só dei pequenas pausas, assim, e agora eu tô dando aulas de balé. E eu pensei, durante a minha formação, assim, em seguir carreira como bailarina, mas eu percebi que o problema da carreira de dança é que ela é muito exclusiva, né? É uma dedicação muito exclusiva que você tem que ter para aquilo. Eu acho que é muito semelhante com a área de performance em música mesmo, né? Se você quer ser um pianista de concerto, não tem muito como fazer outra coisa além de tocar 10 horas por dia o seu instrumento, sabe? E com o balé clássico não é diferente, né? Você precisa de uma dedicação muito só naquela área, né? E não era isso que eu queria. Eu queria transitar um pouco entre a música e um pouco entre a dança, então acabei me encontrando mais aí na área da pesquisa e
docência, né? Então, Uhum. essa área ela permite que a gente fique um pouco em cima do muro, assim, né? Para olhar um pouco de cada arte, é bem legal. É engraçado, né? Quando a gente geralmente transita dentro da área da música, como você falou, né? Um pianista de concerto, se ele não faz aquilo praticamente 100% do tempo dele, é difícil dele conseguir ingressar, né, nessa coisa Uhum, de tocar muito virtuosamente e tal. E sim. dentro da música já tem essa pressão para você não ser tão interdisciplinar, em alguns casos, né? Porque vira uma coisa meio competitiva, né? E Uhum, daí, às vezes, dentro da música também a gente compete com as outras artes. Então, o cara faz música, então, se ele faz várias coisas dentro da música, se ele é educador, se ele é regente, se ele é isso, pelo menos não faça as outras, né? Rola umas coisinhas assim, você tira a prioridade de outras coisas que você gosta de fazer também, cria esse dilema, que pra mim é um dilema falso, né? uhum, Mas rola essa pressão dentro, né? Ah, você quer compor? Então, meu, senta aí, só faz isso e tal, pelo menos por um tempo, né? E daí depois, quando você segue na vida e vê que as coisas podem se conversar, às vezes rola um arrependimento do, putz, devia estar tá fazendo isso aqui desde antes, né? uhum, Então por que eu estou comentando isso? Porque por mais que tenha essas pressões, às vezes rolam uns trabalhos como eu acho que é o seu, como o seu Vem Tomando Corpo, e como, por exemplo, gente do teatro, que musicistas que vão dialogar com pesquisa em teatro, por exemplo, com voz em cena e, 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 e diversas outras coisas, ou, por exemplo, gente da música que começa a lidar com artes visuais e daí faz trabalhos até vinculados à sinestesia, tem um monte de coisas assim, né? uhum. E você vê que essas pontes elas são possíveis, né? Então, eu acho que elas não são não só possíveis, como elas enriquecem o trabalho das pessoas, né? Elas permitem que outras coisas interessantes surjam, coisas interessantes assim que caso você ficasse só em uma arte, estudando aquela arte tão a fundo, elas jamais surgiriam. Aham, exatamente. Exatamente. Mas é complicado. Lógico que é difícil se desdobrar, né? Uhum, Para que as coisas aconteçam. Às vezes, dentro de uma estética só, às vezes você quer cantar. Daí, putz, eu gosto de cantar lírico e popular. Às vezes essas coisas já se dão cabeçada, né? É uhum. difícil de manejar. Sim, já é. Mas daí, você meio tardiamente, segundo você, começou a dançar, né? Balé. É, e como que veio a sua relação de intimidade com a música? Começou a partir de quando, mais ou menos? A música tinha começado um pouco antes do balé. Eu comecei música com 10 anos de idade. Aí eu comecei na flauta doce, num projeto de igreja, assim, eu tocava na igreja. E nesse mesmo projeto eu acabei começando com aulas de teclado um ano depois também, com 11 anos. Mas é aquela época assim que você não leva a música tão a sério, né? Naquela época eu sinto que eu me desenvolvi mais na flauta do que nas teclas, né? Do que no teclado. Depois de um tempo que eu fui começar a me aprofundar no piano e no teclado. E agora eu considero o piano um pouco mais meu instrumento do que a flauta, né? Uhum, Mas eu tenho, durante a pandemia aqui, tanto tempo em casa, a gente começa a ressuscitar umas coisas que estão paradas, então eu tô voltando a tocar um pouco de flauta também. E são esses os meus instrumentos no momento. Mas eu acredito assim que eu vejo os instrumentos, a prática de instrumento, mais como uma ferramenta, assim, para entender música, sabe? Tipo, a gente hum, estuda um instrumento, pelo menos no meu caso, que eu não quero me aprofundar tanto em performance do instrumento, né? Eu estudo ele como uma forma de conhecer música como um todo, de uma forma a conhecer outras artes que se relacionam com a música, né? Então, eu acho que é muito por conta da dança, né? Que eu tenho essa visão um pouco mais abrangente, talvez, de como tratar um instrumento musical. uhum, legal. Eu, quanto
a coisas de dança, assim, eu tava falando aqui no começo que eu sou muito, muito ruim. É difícil, é uma frustração muito grande pra mim, às vezes, de, por exemplo, ter que dançar alguma coisa em aula, um coco, qualquer coisa, por mais simples que seja, e eu tinha uma dificuldade monstruosa, assim, muita inibição, né? Mas eu lembro, por exemplo, quando eu fiz um conservatório lá em São Caetano do Sul, que tinha uma escola de dança muito forte, que é a Fundação. Ah, é da Fundação das Artes? Sim, Olha, eu tentei por um tempo entrar em dança na Fundação das Artes. Não consegui. olha só. Então lá tem uma escola de dança Tem mesmo, tem renomada, mesmo. né? Mas pode continuar. Daí eu via muito assim as meninas lá dançando, às vezes via recital, ficava na escola, via recital delas, né? Às vezes era antes de recital de música ou depois e tal. E era uma parada muito impactante, assim, muito virtuosística e uma coisa muito interessante. Mas é engraçado, assim, eu curti apreciar, assim, mas não consigo, tenho uma dificuldade de conectar o meu corpo, de contextualizar ele em situações de dança mesmo por mais simples que sejam, né? Então, eu acho que isso vem de como a nossa cultura lida com o corpo, né? O corpo, ele acaba sendo um empecilho, assim, para muitas coisas, né? Então, essa ideia de que a gente tem uma música que é absoluta, né? Essa música que não depende do corpo, que tudo que você precisa tá dentro da partitura, é uma coisa que faz com que a gente exclua o corpo de tudo que tem música. E isso é uma Uhum, ilusão, porque sem corpo a gente não faz música, né? sim. Porque a não ser que seja uma música eletrônica, que você vai só apertar uns botões ali para programar um computador, né? Aí você consegue, ah, no máximo isso, mas aí você fica com uma desconexão com o corpo um pouco maior. Quando você tem um instrumento musical para ser tocado, ele precisa do corpo. E tudo que envolve a técnica desse instrumento musical, ela vai ser feita com o corpo e ela não está na partitura. Essa que é a questão. Uhum, Então, quando você pega uma partitura de piano, eu fiquei assim por muitos anos da minha vida estudando teclado lá nesse projeto social, um, com o meu professor orientando que eu olhasse tudo na partitura, que eu estava errando uhum. porque eu não tinha lido a partitura o suficiente e eu tinha que ler a partitura porque tudo estava na partitura. Só que quando eu comecei a dar aula de teclado, eu percebi que isso é um mito enorme, porque toda a questão de dedilhado, por exemplo, de um instrumento, é uma coisa que não está claramente indicada na partitura. A questão de postura, a questão de força, a questão de rítmica mesmo, sabe? Ela não A está ali. respiração A junto com o instrumento respiração, também. exatamente. Tem um âmbito enorme de coisas que fazem parte da música e dos quais a música depende para acontecer, que são do corpo. A gente não pode excluir eles da Uhum. prática musical, entendeu? Então essa ideia de que a música é autônoma e de que ela se basta por si própria e de que tudo está na partitura é um mito, nossa, tremendo, assim, Aham. precisa ser quebrado urgentemente. E mesmo isso que você estava falando de fazer uma música eletrônica, se você. Quem vai ouvir isso vai ouvir a música dentro de um espaço, e muitas vezes hoje na música eletroacústica, você trabalha a questão da manipulação do espaço, né? Dos Exatamente. sons dentro do espaço. Então, Uhum. movimentação, o som sai da direita, vai para a esquerda, dá uma volta, dá uma pirueta. Tudo isso no fundo, você está emulando a sua a transição do seu corpo no espaço junto com aqueles sons, Uhum. né? Então é estranho esse pensamento de meio. Eu ia falar transhumanista, mas eu não sei nem se é isso Não. exatamente. Daí já ia começar a me bananar, porque tem que estudar esses temas, né, pra falar mais precisamente. Esse tema é delicado. Mas é uma coisa realmente uma tentativa de transcender uma existência como se fosse possível isso, ou como se fosse intelectualmente acima desse modo de fazer música, que é um modo
de produzir música dentro de um contexto que as pessoas, por exemplo, fazem para dançar mesmo. E as repetições da música, elas são para as pessoas se mexerem repetidamente, né? E não é Exatamente. exatamente para você ficar pensando, ah, meu Deus, esse tema, pô, esse tema é para você bater a porcaria do seu pé, mano. É para isso, né? Tipo. Exatamente, né? Muito da música eletrônica é pensada para o corpo, né? Por mais que muita música eletrônica hoje em dia seja feita praticamente 100% no computador, muito dela é feita para ser dançada. Então, ali você já tem uma conexão interessante com o corpo, né? E é interessante pensar como que uma música é feita para que ela provoque o movimento. O que uma música precisa ter para que ela seja dançável? Né? Eu acho essa questão, para mim, é uma questão assim, muito interessante, porque tem muita música que foi feita e à primeira vista, né? A primeira escuta, você escutava e falava, não, isso aqui não tem como dançar essa música. Né? A Sagração da Primavera, por exemplo, né? Ela tem ali umas contagens, umas fórmulas de compasso completamente assimétricas e uma brutalidade do som que você fala, não, isso aqui não dá pra dançar. Né? E aí, mas a questão às vezes não é que não dá pra dançar, a questão é que você não vai dançar ela com determinado tipo de dança. Você precisa de um outro determinado tipo de dança que funcione com aquela música, por exemplo, né? Então vamos lá. Então, tem um tipo de música que é concebida de forma a ser uma música absoluta, uma música para as pessoas sentarem a bunda nas cadeiras e ouvirem só aquela orquestra tocando, uma sinfonia, alguma coisa assim, né? Mesmo essas sinfonias, muitas vezes elas são baseadas em movimentos de dança, etc, né? Daí já tem essa influência. Mas, por exemplo, chega na gente no século 20, 21, alguns tipos de composição que ficam tão célebres que as pessoas esquecem que elas foram feitas para serem performadas por dançarinos, né? Então, você estava falando da Sagração, por exemplo. A Sagração é um caso, né? Sim, Sagração é um caso. Ela foi pensada, né, para ser dançada. Eu sou fanática pelo Stravinsky, Aham. mas ele trabalhava lá com uma companhia de dança, que era a Companhia dos Balés Russos, de um produtor chamado Sergei Diaghilev. E eu Aham. estava dizendo que eu fiquei que na Unesp eu nunca ouvi falar dessa Companhia dos Balés Russos. E foi nessa Hum. Companhia dos Balés Russos que surgiu muita música do século XX que ficou famosa hoje em dia como música que a gente chama de absoluta. Sabe? Aham. Então tem a Sagração da Primavera, tem o Petrushka também, do Stravinsky, para falar dos três famosos do Stravinsky, né? Sagração, Petrushka, Pássaro de Fogo, tem os do Ravel, né? O Bolero de Ravel, por exemplo, que todo mundo fala do Bolero de Ravel. Ele foi Sim. pensado para ser uma coreografia. E ninguém Uhum. nunca me falou isso durante 7 anos de Unesp, Sim. sabe? E isso que se estuda o Ravel, né? Isso, a gente estudando Ravel, Não, se estuda. É o cânone, Ravel é o cânone. E ninguém fala que o é negócio era para ser dançado, pô. muito, Que estranho. muito, muito doido isso. E tem uma questão assim da história da Sagração da Primavera, que na estreia dela, ela foi coreografada por um bailarino chamado Vaslav Nijinsky. E o Nijinsky ele fez uma coreografia completamente fora dos moldes do que era coreografado naquela época, né? Então a gente estava ali em 1913 e o padrão da época era se dançar balé clássico, com sapatilha de ponta, os pés todos voltados para fora, né? Que é aquela posição que a gente chama de en dehors no balé. E aí o Nijinsky fala, não, vamos colocar todo mundo com os pés virados para dentro, vamos colocar todo mundo fazer uns saltos sem amortecimento nenhum, para fazer barulho no chão, para fazer impacto, e no final vai ter uma bailarina que vai dançar até a morte, porque a gente está falando da Rússia primitiva, né? E Aham. isso fez com que tudo mudasse na forma como aquilo era dançado. Então, essa estreia da Sagração ela foi escandalosa, não só por conta da orquestração, que era também muito diferente dos padrões comuns da época, como também por conta da coreografia, que também era muito diferente do que era feito naquele momento. O problema é que essa coreografia ficou muito impopular, mas a música nem tanto.
Então a coreografia do Nijinsky, ela foi meio que caindo no esquecimento, só que enquanto isso, a Sagração continuou sendo tocada só como música de concerto. Uhum. E isso foi assim um período de 7 anos. E aí depois, essa coreografia foi, a Sagração estreia em 1913, quando chega em 1920 que ela vai ser ensinada com coreografia novamente só. Então, durante esses 7 anos, ela ficou famosa como sendo uma obra somente orquestral. E as coreografias que foram sendo colocadas depois na Sagração, que foram ganhando um pouco mais de repercussão, né? A coreografia da Sagração que mais tem impacto hoje em dia é a coreografia da Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã. É incrível, assim, a coreografia dela. O palco é todo forrado de terra e tem uma linguagem de dança toda contemporânea que, na minha opinião, tem mais a ver com o que a Sagração é do ponto de vista musical, né? Tipo, no ponto de vista contemporâneo. Eu acredito que assim que a Sagração estreia, a dança ainda não era contemporânea o suficiente para tudo aquilo de música, sabe? A dança, como ela é feita com uma linguagem predominantemente oral, ela não tem tanta notação por partitura quanto a música, por exemplo, os processos de mudança na dança, assim, eles são muito mais lentos do que na música. Porque você precisa mobilizar toda uma tradição oral para que aquilo mude, sabe? Então, só tardiamente que a Sagração começou a, de fato, ser mais conectada com a dança, né? Que era algo para ter acontecido originalmente com ela. É curioso isso. Sim. E o Stravinsky, então, ele tinha um diálogo muito, muito bom com esses dançarinos, né? Sim, sim. Ele tinha uma admiração muito grande pela dança, o Stravinsky. O Stravinsky, ele estava presente na plateia, lá na Rússia, nos primeiros balés do Tchaikovsky. Né? Então, o Tchaikovsky estava lá fazendo Quebra-Nozes, fazendo Bela Adormecida, e o Stravinsky, jovem, estava lá na plateia, vendo aquilo tudo ser orquestrado e encenado com balé, e achando aquilo tudo interessantíssimo. Então, tem essa influência assim, na história dele, que ele relata em textos, é bem interessante ler isso. E isso com certeza influenciou a música dele, né? Então, puxando algo que a gente estava falando antes, lá no começo do podcast, ele se permitiu influenciar por uma outra arte, e isso fez com que a arte dele tomasse um caminho muito mais interessante do que se ele não tivesse essa influência com a dança, né? Sim, e é por isso que é importante sempre falar, porque às vezes a pessoa acha que ela vai estudar só música, só música de um ponto de vista como se fosse uma coisa etérea, que se você escrever um monte de bolinha na partitura, eventualmente você vira o Stravinsky escrevendo, né? E não é assim, provavelmente você vai ter que ter muito diálogo Sim. com outras áreas da sociedade, com a arte, compreender bem o meio que você está inserido, senão você fala para ninguém, né? Sim. E o Stravinsky, ele é um cara que ele falou para muita gente, né? Querendo ou não, ele entrou no cânone de uma forma bem bruta, né? É difícil de mover, uma figura muito grande dentro do cânone musical, e talvez isso tenha uma relação, né, com a abertura dele para todo o diálogo do contexto dele, né? Sim, sim. Reza a lenda que o Stravinsky tocava piano nos ensaios da Sagração. Que ele não só tocava, como ele levantava para mostrar como que as pessoas tinham que dançar a música que ele estava fazendo. É mesmo? Que legal! E ele olhava os bailarinos dançando no tempo errado, né? Com aqueles compassos que um é 5, outro é 7, outro é 8, outro é 9, outro é 11. Os bailarinos tudo perdido nas contagens da música. E o Stravinsky batia com tanta força no piano que diz que na estreia tipo, alguns dias antes da estreia da Sagração, ele quebrou tanta corda do piano que o pessoal já não dava meu Deus! Que surtado! Eu não sabia dessa história. Tem essas histórias. Tem uma gravação que é célebre, né? Que é dele regendo a Sagração, que é incrível, sim, né? Que é sim. Todo mundo que estuda regência vê que ele é bem econômico no gesto, né? Mas é bem expressivo, na verdade, Sim, né? o gesto de regência dele é muito engraçado. Sim. E também você falou, tem a questão do Ravel, né? O Ravel, aquele bolero
que tem gente que não aguenta, dorme no meio, né? E que hoje é normal, é super normal você ir ver a orquestra tocar e você ficar sentado lá. Então, você É, dorme, por quê? Porque aquele negócio não é feito só para ser ouvido. Você está tirando uma camada muito importante da obra se você coloca aquilo só para ser escutado. Então, por isso aham, que fica chato, né? aham. É, tira todo, para que ele foi feito, não funciona, né? Porque às vezes eu não sei como que é a narrativa coreográfica, assim, vamos dizer, do Ravel. Mas, por exemplo, tem todo um esquema de desenvolvimento timbrístico dele, das coisas irem ficando. É a mesma coisa, mas ela vai ficando mais complexa e as camadas de orquestração elas vão sendo adicionadas e o emaranhado vai ficando diferente. Eu acredito que isso tem a ver com a coreografia. Tem mesmo ou o Ravel fez e o coreógrafo que se ferrasse para achar um jeito de executar? Então, não necessariamente. Tipo, música e dança tem a ver de formas nem sempre tão previsíveis quanto a gente imagina à primeira vista, né? Então, Hum, esse bolero, até o que eu sei, assim, ele foi composto em encomenda de uma bailarina que se chamava Ida Rubinstein. E a Ida aham, Rubinstein queria fazer uma coreografia espanhola. E o Ravel já tinha ali um apreço pela música da Espanha e aceitou fazer parte desse projeto com a Ida Rubinstein. E a ideia coreográfica é que essa bailarina ficasse em cima de uma mesa, dançando como se fosse num bar, com vários homens em volta. E essa é a ideia da coreografia. Ela não tem uma narrativa, sabe? Ela tem um ah, tema, ela tem um mote, mas nessa época dos balés russos do Diaghilev, né, que é essa companhia de dança que durou de 1909 a 1929, tem muita coisa acontecendo ali de diferente na dança. Então, antes desse período, para dar um exemplo do que era antes, para a gente entender o que mudou na dança, né? Antes disso, tinha ali o Tchaikovsky fazendo balés que tinham narrativas muito claras. Então, dentro de um Bela Adormecida, dentro de um Lago dos Cisnes, você tem bailarinos que representam personagens, que vão narrar uma história que tem começo, meio e fim, certo? Quando a gente entra nos balés russos do Diaghilev, já começa a cair por terra, assim, essa ideia de uma história linear, que tem começo, meio e fim. A dramaturgia começa a ficar um pouco mais fluida, um pouco mais, ah, um pouco menos literal do que ela era antes, uhum, né? Então, na própria Sagração, a história não é tão linear assim. Ela tem cenas que não necessariamente se conectam uma com a outra. E no aham, bolero é semelhante, assim. Você não tem necessariamente um drama acontecendo, um personagem que vai falar com outro, sabe? No aham, Tchaikovsky. E é engraçado que é por isso que a música do Stravinsky, você consegue pegar ela e ouvir ela inteira, sem que você necessariamente precise da cena, né? Se você vai ouvir um Tchaikovsky como se fosse uma obra pura de concerto, por exemplo, você vai ter uma suíte do Tchaikovsky, não é o balé inteiro que você escuta só os movimentos que são puramente de dança, né? Tem várias cenas no Lago dos Cisnes, por exemplo, que são de narrativa. Então é uma música servindo como apoio para que a bailarina conte a história de que ela é uma moça que na verdade foi enfeitiçada e agora ela é um cisne. Só que se ela se casar com o príncipe, ela vai ser feliz para sempre, o feitiço vai se quebrar, sabe? Tem uma música que narra isso enquanto a cena tá acontecendo. Se você tira essa uhum, cena, essa música deixa de fazer sentido completamente, né? Então, dentro de um uhum, Tchaikovsky, uma suíte Quebra-Nozes, uma suíte Lago dos Cisnes, tem muita cena faltando. O balé inteiro tem, sei lá, umas 3 horas de duração e você escuta uma suíte com, não sei, 20 minutos para chutar, assim, né? Só uhum, que com Stravinsky não. A partir do momento que você já não tem uma narrativa de dança tão fechada, tão consolidada, isso permite que a música se desenvolva de uma forma mais interessante também. E isso permite que aquela música seja ouvida do começo ao fim, sem que você esteja vendo a dança também. E isso acontece com o bolero, né? O bolero tem essa coreografia da Ida Rubinstein, e tem uma remontagem muito legal que eu recomendo assistirem aí, deixando aqui várias dicas para o pessoal ir no YouTube procurar depois. Já deixei a dica da Pina Bausch com Sagração sim, Primavera.
tem uma remontagem muito legal do Bolero de Ravel com um coreógrafo francês chamado Maurice Béjart, que é exatamente, ele tem uma linguagem de coreografia muito mais contemporânea, mas é exatamente essa ideia de você ter uma bailarina em cima de uma mesa, dançando, do começo ao fim, e um grupo de bailarinos dançando em volta dela no chão. É muito, 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 muito legal. Recomendo que vocês assistam depois. E aí, para continuar no Ravel, tem também uma obra dele que foi muito polêmica em relação à dança, que é o La Valse. Conhece esse? Não conheço. Não, tem uma história interessante do La Valse que com a é? Primeira Guerra Mundial também. Porque É mesmo? É mesmo, é bem interessante. Para você que está pesquisando Primeira Guerra Mundial, recomendo dar uma olhada nisso. O Ravel, ele foi recrutado para a guerra, que na época, se eu não me engano, era a Viena tinha começado a guerrear contra a França, né? E ele foi ali guerrear em nome da França em Viena. Porém, nessa época, o Ravel estava começando a escrever um poema sinfônico sobre a valsa vienense. E aí esse poema ficou um pouquinho engavetado ali, enquanto ele participava da guerra, só que ele voltou, ele teve acidentes terríveis, ele viu muitas coisas horríveis acontecendo na guerra, e ele retoma esse poema sinfônico e acaba batizando ele de La Valse. E ele termina esse poema sinfônico quando ele volta para a França e ele está em contato com a companhia dos balés russos do Diaghilev. E ele batiza a La Valse de poema coreográfico para orquestra. Eu adoro esse subtítulo. É um poema coreográfico para orquestra. Só que é um poema coreográfico completamente caótico no final. Ela é como se fosse uma valsa sobre valsas, sabe? Então ela tem uns movimentos muito mais exagerados musicalmente do que uma valsa comumente seria. E ela tem um final muito, 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 muito caótico na orquestra. Ela foi apresentada primeiro para 2 pianos, né? Esse La Valse. Aí o Diaghilev escuta e fala: não, isso aqui não é um balé. Isso aqui é o retrato de um balé. A gente não tem como coreografar isso aqui. O Ravel se sente ofendidíssimo, não gostou daquilo, né? A obra que ele tinha posto a vida dele ali, a experiência inteira de guerra dele ali naquele balé. E aí ele começa a apresentar essa música como uma obra de concerto, e começa a fazer muito sucesso só como obra de concerto, né? Aí eles ficam muito mais putos, o Diaghilev com o Ravel, eles chegam a marcar um duelo. Meu Deus! Eles chegam a marcar um duelo, eles iam matar um ao outro, Ravel versus Diaghilev. Só que aí o que acontece? Os amigos deles convencem eles a não participarem desse duelo. E aí, ainda bem, é por isso que o Ravel viveu muitos mais anos, compondo muito mais coisas pra gente. Nossa, essa história eu não sabia. Essa história eu não fazia ideia. E o Ravel, eu já vi bastante coisa do Ravel com relação à guerra, assim. Eu já olhei bastante coisa dele. E eu não sabia dessa história toda por trás da La Valse. Pois é, então, tem muita história, tem muita história. E essas histórias são excluídas por quê? Porque elas, entre muitas aspas, não têm a ver com música. Como assim não tem a ver com música? Só porque tinha a ver ali com uma companhia de dança e você joga tudo fora. Sabe? Mas isso está entranhado dentro do que essa música é. Sabe? Não tem como você jogar isso fora. E aí, eu fico muito triste que esses assuntos não sejam divulgados, não sejam ouvidos pelas pessoas, porque são eles que rendem histórias, assim, muito mais interessantes, sabe? E essas são histórias, assim, que muito de músicas que elas são peças de concerto meio independentes, assim. Então, apesar desse do Ravel ter o nome de valsa, né? Se você pega as outras peças que por exemplo, a Sagração, como ela é uma peça já há muito tempo tocada só pela orquestra, para as pessoas ouvirem, tá no cânone, etc. E foi meio que esquecido que aquilo era no fundo, é uma dança. É curioso que isso aconteça também com outras peças, como, por exemplo, suítes barrocas, e suítes de todos o tipo que às vezes a gente estuda na escola, estuda no conservatório, na faculdade,
por exemplo, tocar o piano, uma sarabanda, sei lá, com um compositor qualquer, ou uma dança inglesa, por exemplo, as danças inglesas do bar, Uhum. e você tocar aquilo e você não fazer ideia de como que se dançava aquilo. Exatamente. E é engraçado, porque todo o fraseado dessas músicas, todo o andamento dessas músicas, andamento, essa palavra, Ornamentação, eu é, imagino também, né? exatamente, não, a palavra andamento tem a ver com o tempo em que Aham. você está andando, né? Ela é uma palavra que necessariamente tem a ver com o corpo da pessoa, né? E todo o caráter dessas músicas barrocas, ele é determinado por como aquela dança era, né? Então, Aham. a frase do minueto é de determinado jeito por causa dos passos do minueto, por causa dos passos da burrê, da sarabanda, da passacaglia e assim por diante, né? Então, quando você tira tudo isso e faz isso ser uma música absoluta, você está tirando um pedaço enorme da música dali, né? Uhum. Não só por, você não está tirando somente o aspecto corporal, mas o aspecto da conexão com a palavra também. Muitas dessas músicas tinham a ver com prosódia da palavra, né? Então você tem aí uma conexão entre dança, a música e a poesia, que é uma coisa muito forte, muito, muito, muito forte. É uma coisa que dá para ver muito bem em aulas de balé, por exemplo. Eu não tenho muita prática com dança barroca, mas a dança barroca é a raiz do balé clássico, né? E, Hum. e a gente vê, por exemplo, professores de balé explicando sequências de coreografia, usando os acentos das palavras para explicar como os passos são, né? Então, Ah, que tipo, é legal. muito legal isso, porque a articulação do passo, se o passo é mais longo, se o passo é mais estacato, se o passo é mais ligado, muitas vezes é dada por como o professor articula a voz. Aham. Né? E essa voz geralmente está relacionada a qual música você está usando para fazer aquela coreografia. Então tem um imbricado muito forte aí entre a palavra, o som e o movimento, né? Nossa, que interessante. Essa macete, né, de usar a palavra, que, que interessante. Porque provavelmente você tocando, quando você toca uma dança dessas no piano, ou quando você vai reger, você imagina as palavras do jeito que você faz quando você está dançando? Olha, eu ainda não tive essa oportunidade, É, mas se de eu testar. tivesse, com certeza eu faria, né? Aham. Eu vejo que no passado, eu digo no passado, tipo, século XIX, assim, era muito comum que o regente do balé fosse o pianista que estava tocando em todos os ensaios na sala com os bailarinos. Porque esse Uhum. regente já ia saber exatamente qual era o andamento, qual era a dinâmica certa para determinada sequência, quando você precisa acelerar, quando você precisa ralentar um pouco, quando você precisa esperar porque vai ter uma troca de cena, né? Então, era muito comum isso, que o regente tivesse contato com a dança muito de perto antes de fato reger. Hoje em dia, isso muito raramente acontece, e é muito triste, porque eu tenho entrevistado alguns bailarinos para o meu mestrado, e eles dizem assim que eles têm pouca abertura para conversar com os regentes quando eles vão dançar junto com a orquestra, né? E aí acontece É. muito problema de o regente não ter exatamente o andamento que o bailarino queria. O bailarino às vezes ensaiou por muito tempo com um determinado CD, nem pianista, né? CD. E aquele CD, tipo, deu para ele um andamento sempre o mesmo, assim, exatamente o mesmo em todos os ensaios, que é uma música gravada. E aí o bailarino chega no ensaio de orquestra, o regente não ouviu tantas vezes aquele CD. Ele não tá com aquele andamento fixado tanto quanto o bailarino tá. E aí o regente não consegue. Não consegue Aham. entender exatamente o que o bailarino precisa. O bailarino não tem o mesmo vocabulário que o regente para falar sobre o andamento. E aí isso dá muitos problemas, sabe? E aí às vezes o bailarino precisa sofrer para fazer o passo num andamento completamente diferente, que às vezes não favorece o corpo, que às vezes deixa a coreografia muito mais difícil por conta de uma falha de comunicação. Nossa. E é uma coisa. É complicado, né?
de resolver, Sim. porque justamente o cara também tá se preparando para reger, ele vai muitas vezes ele vai ignorar e vai tentar fazer a música, resolver a música pela música e resolver os problemas internos ali de organização dos músicos, de fazer a arcada certa, fazer isso, aquilo certo e esquece para que ele tá manobrando aquelas pessoas todas, que é para uma outra pessoa poder fazer o Exatamente. trabalho É dela, muito né? semelhante à ópera. É muito semelhante à ópera. Aham. Quando a gente estava estudando regência lá na Unesp, eu lembro de a gente estudar recitativos, né? E eu via na técnica de regência de recitativo exatamente o que eu ia precisar caso um dia eu regesse um balé. Porque você precisa, em determinado momento, segurar um tequinho do andamento. Em algum momento, acelerar um pouco mais por conta da dinâmica de determinado passo, né? Por exemplo, em sequências de saltos, se você deixar a música muito lenta, o bailarino não sai do chão. Porque fica muito pesado, o corpo não aguenta, tipo, fisicamente, se suspender do chão se você tiver uma música lenta demais. Então, a questão de Aham. andamento é muito crítica para momentos de salto. E se o regente não estiver se dando conta disso, ele quebra as pernas do bailarino. E é muito engraçado, porque a gente se treina assim para respeitar muito o cantor, né? Porque o cantor solista, nossa, a gente precisa respeitar o andamento dele, né? Ele é o solista, né? A gente tá ali só segurando a orquestra, né? Mas quando é bailarino, por que não é igual? É verdade. A questão É é tipo o bailarino que deu o mortal dele aí de qualquer jeito, né? então, é É um desprezo, meio isso. pelas artes do corpo mesmo, sabe? É a única explicação que eu Aham. tenho. Antes da gente entrar nesse negócio de desprezo pelas artes do corpo, tem mais uma questão que é um pouco óbvia, que deveria ser um pouco óbvia e que às vezes a gente não pensa quando tá tocando danças barrocas, assim, porque você acaba desprezando uma informação que é por que as repetições são do jeito que são, né? Por Uhum, exemplo, por que uma dança ela é A, repete o A, B, repete o B, e uma outra dança X é A, B, A, ou uma outra dança Y é A, B, A linha, né? Com A com uma finalização um pouco uhum, diferente. Que essas coisas provavelmente também vêm de uma vivência de coreografia e de pessoas dançando junto, performando danças que são sabidamente feitas em grupo, por exemplo, uhum. e que as pessoas já sabem fazer aqueles passos, Sim. né? E daí a música tem que corresponder àquilo. Uhum. Então, é exatamente a questão da orquestra, né? É, eu não saberia dizer exatamente por que que uma é ABA, outra é AABA, né? Eu não, o meu foco maior de pesquisa é na parte do século XX, né? Na questão da música e da Uhum, dança. Eu tenho muito interesse por danças barrocas, mas essa é uma área que eu ainda não pesquisei. Mas para ser bem abrangente assim na resposta, eu aham, diria que é a mesma questão de você ter uma música que está em função de uma outra arte, em função de uma outra coisa que está acontecendo junto com ela, né? Ela não se basta por si só, né? A gente não é tão sozinho no mundo quanto a gente gostaria que fosse. Eu acho que para estender isso para uma metáfora maior, né? Hoje em dia, aqui com o isolamento social da pandemia, né? A gente até poderia falar, nossa, eu gosto muito de ficar sozinho em casa, né? Ah, eu não quero ver gente, eu gosto de ficar no meu lugar. Só que aí deixa chegar uma pandemia para ver se você realmente quer viver tão sozinho assim, é, né? A gente sim, não, a gente não é tão individualista quanto. A gente não consegue ser tão individualista quanto a gente imagina, né? E eu acho que isso vale tanto sim, para vivências pessoais quanto para as artes também. Se a gente aprender é, a juntar grupos artísticos, né, de várias áreas diferentes, a gente consegue se fortalecer, né? sim. Tanto artisticamente quanto financeiramente, em projetos e tal, né? O que eu penso muito assim é justamente uma questão prática de você aprender a coisa que você está se propondo a tocar ali, porque às vezes a pessoa não olha de onde aquelas coisas vieram. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre falo em aula,
que é quando a gente estuda jazz, tem aquele Real Book, né? Que os alunos da Hum, Berkeley fizeram, né, uhum, escreveram. O Real Book, ele é um livro de canções, na verdade, de várias canções célebres e tal. Hoje em dia, como passou muito tempo, às vezes a gente aprende as músicas pelo Real Book e não pelas canções. E tem olha. muitos erros no Real Book. Hum, Ao invés de aprender as canções e os standards de jazz e os standards de bossa nova, muitas vezes a gente aprende o modo que está escrito no Real Book. E o Real Book está errado. O Real Book é cabuloso, tem muitos erros, né? E eu imagino, eu fico calculando que às vezes tenha coisas assim quando a gente vai aprender a tocar coisas que tem a ver com dança. Por exemplo, erros crassos mesmo, desse que você estava falando do andamento, da pessoa não pensar nem se seria execuível fazer alguma coisa e sai tacando pau o mais rápido que pode, por exemplo. E daí você descaracteriza a priori a coisa, né? sim, sim, tem muito disso, sim. É, por conta exatamente de uma desconexão, e eu acho que de uma birra, assim, sabe, que a música tem com a dança. Porque eu acho que essa ideia de música autônoma, né, ela vem lá do século XIX, ela vem, assim, de uma vontade de permitir que a música tenha o seu desenvolvimento por conta própria, né? Então, é óbvio que uma, sei lá, Nona Sinfonia do Beethoven jamais teria acontecido se a música ficasse o tempo todo sendo tocada só para ser dançada. Né? É claro que quando a gente separa as artes, elas conseguem desenvolver coisas que elas jamais desenvolveriam juntas. Então, até certo ponto, existe assim uma autonomia entre elas. Mas eu acho que se Uhum. a gente for muito radical nessa ideia de autonomia entre artes, a gente começa a gerar conflitos desnecessários. Como esse, por exemplo, de um maestro se desconectar completamente da parte física da obra, da música que ele Uhum. está tocando, né? De esquecer que Sim. alguém vai ter que fazer algo com o corpo para aquela música. Né? Mas eu acho que tem muito isso de não, é o regente que manda, né? O regente está sempre certo. Então você que se vire para dançar essa música que eu estou tocando, porque eu que sei mais que os outros. Né? Tem essa questão mesmo, assim, autoritária mesmo. Se a gente leva. Eu acho perigosa essa ideia de autonomia, porque ela leva até certo ponto, ela pode levar a essa postura autoritária, que é A um um duelo. duelo, Duelo. exatamente. Que é o que aconteceu no caso do Ravel e do Diaghilev, né? Sim. As pessoas começam a duelar mesmo, e por quê? Talvez não seja pra tanto, né? E vamos entrando numa outra questão que eu tenho muita curiosidade. Você já tinha falado que tem uma tradição muito forte oral por trás de como se faz a perpetuação de coreografias e do ensino da dança, Uhum. né? Mas outro dia fiquei perplexo que eu vi uma partitura junto com as instruções de dança que era um negócio maluco que eu não entendi absolutamente nada e lindo, né? Então como é que funcionam esses esquemas? Quais são os esquemas que tem de preservação de memória nesse sentido? Uhum. Bom, olha, notação de dança é um universo assim muito complexo, muito complexo. Para falar de danças barrocas, né? Antes do barroco ainda, danças renascentistas, né? Que foi de onde de fato nasceu isso que a gente chama de dança barroca. Tem um tipo de notação que é a notação Feuillet, não sei pronunciar muito bem, que é uma que tem uns arcos, assim, uns desenhos muito bonitos, e aqueles desenhos são exatamente os movimentos dos pés no espaço do palco. Então é como se a folha Hum, representasse o espaço desse palco e esse desenho fosse o que os pés vão fazer dentro desse espaço do palco. Né? Então, olha bem essa partitura. Ela está representando um movimento bidimensional dentro da uhum, dança, né? Porém, a dança ela é tridimensional. Ela tem também a altura, ela tem também os braços, ela tem também a posição da cabeça, ela tem os braços junto com a cabeça, junto com os pés, junto com o espaço, com o som e com tudo junto. Então, uhum, para você fazer uma notação de dança que seja realmente completa,
ela tem que atingir um nível de complexidade muito alto. Muito alto, de um jeito que ela deixa de ser prática. É esse o problema da notação de dança. Então, foram desenvolvidos vários métodos. Eu tenho até uma postagem sobre isso no meu blog, que se chama Movimento e Som, meu blog, movimentoesom.wordpress.com. Lá tem um texto que eu escrevi sobre por que a música utiliza a partitura e a dança não. Né? A dança até usa a partitura, mas é num sentido muito mais museológico, sabe? Quando você realmente precisa registrar uma coreografia muito importante, aí você chama uma pessoa que é especializada em notação de coreografia, porque como esse sistema é altamente complexo, ele precisa de alguém especializado nisso, não é algo que faz parte da prática do bailarino, do dia a dia, sabe? A prática do dia a dia ela é muito mais oral, ela é muito mais videográfica hoje em dia, então é muito comum quando você está ensaiando uma coreografia hoje em dia, colocar o celular ali no cantinho para gravar, e no dia seguinte você ensaiava lembrando por meio do vídeo. O vídeo ajudou muito os registros de dança do século XX para cá, né? Foi uma coisa assim que ajudou muito na preservação da memória de dança. Porque antes disso era uma questão de sempre você estar retomando um trabalho, você sempre reviver alguma coisa, que vai ter sempre algo novo em relação ao que foi antes, né? Ou porque você já esqueceu, ou porque você já está fazendo uma versão nova do que você lembrava de uma coreografia que foi feita há 30 anos atrás. Né? Então, a tradição oral, como eu vinha dizendo antes, ela deixa os desenvolvimentos na arte um pouco mais lentos, né, na arte da dança. Mas existe essa notação mais complexa de dança, que é a notação do Laban. O Rudolf Laban foi um coreólogo, acho que foi ele que cunhou esse termo, na verdade, que desenvolveu o sistema de notação que a gente considera mais completo hoje em dia, porque ele foi um estudioso do movimento, então ele queria criar um sistema de registro do movimento, como um todo, não só da dança, né? Não só de determinado tipo de dança. Então é por conta dessa atenção muito abrangente no movimento que a notação dele acabou sendo a mais completa de todas até hoje. E ela é complexíssima, assim, complexíssima de entender. E muitas vezes, né, em artigos de core ou musicologia, esse palavrão que é a área que eu estudo bastante, é comum, assim, você ver páginas de artigo que tem a partitura e ao lado dela a notação em Laban, que é muito geométrica, muito cheia de coisas intricadas e detalhes e tracinhos e bolinhas e enfim, essa é a polêmica com a notação de dança, né? Ela é tão complexa que você precisa fazer uma faculdade à parte para entender ela. Nossa, que interessante, que interessante. É que para mim, sendo bem sincero, às vezes para mim é difícil de entender exatamente o que as pessoas do TikTok estão fazendo com os movimentos, não consigo às vezes compreender exatamente como as pessoas estão dançando as coisas, então coisas muito simples para mim já são bem difíceis de eu imaginar para o meu próprio corpo, né? Daí quando começa a ver umas coisas assim super claramente extremamente complexas e que parecem e que são visualmente muito fluidas, é uma parada já absurda. Daí você vê que tem gente que faz notação disso, então deve ser um grau de dificuldade mesmo para lidar com esse tipo de coisa que para mim é difícil de acessar, né, intelectualmente. É difícil, é bem difícil. É uma coisa, assim, altamente complexa. Então, tipo, até hoje, assim, eu não me lembro de ter visto alguma companhia de dança que, de fato, aqui no Brasil, usasse notação Laban como registro. Não tenho notícias disso. O mais comum é que seja registrado por vídeo e que coreografias que sejam remontadas, por exemplo, geralmente quando você tem um coreógrafo muito importante, sei lá, tem um coreógrafo hoje em dia que se chama Jiří Kylián, que é um coreógrafo tcheco, se eu não me engano. Ele faz umas coisas bem legais de balé neoclássico. E ele tem como se fosse uma fundação, e quando você quer remontar alguma coisa desse coreógrafo, você entra em contato com a fundação, essa fundação vai te enviar um ensaiador
que teve contato com o coreógrafo para transmitir toda aquela coreografia para os bailarinos desse grupo. Então, oral, super, super especializado e oral a transmissão, né? Exatamente. Predominantemente oral. Então, ele ainda vai usar vídeos, ele ainda vai usar fotos, ele ainda sim. vai usar alguns outros registros como apoio, mas ainda a dança é perpetuada, assim, pelo menos em companhias de dança, para falar de dança cênica, né? É perpetuada principalmente por via oral e vídeos, né? Para você falar do TikTok, né? O vídeo acaba sendo um registro muito forte e também um tipo de partitura. Então, muita gente vai copiar a dancinha do TikTok por meio do vídeo do TikTok. Ela não vai pegar uma partitura de dança pra ver a partitura do TikTok. Né? Sim. Então, isso é um exemplo do quanto que a oralidade, que a visualidade é uma coisa tão, tão forte na dança. Meu, muito legal o papo. Muito obrigado por topar, Tatiana. Vou acompanhando aí as coisas que você estiver escrevendo. Eu que agradeço. Vou dar uma olhada nesse negócio do Ravel, que eu fiquei Vale curioso. Eu nunca tinha trombado com isso. É muito legal. Eu que agradeço aí. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito animada em conversar sobre esses assuntos. E, enfim, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, já falei do meu blog, que se chama Movimento e Som. Pode falar mais, passa tudo, por favor. Aí tem, tem o blog, que é onde eu escrevo bastante coisa sobre isso. Eu comecei a escrever justamente por sentir uma lacuna muito grande nesse assunto, principalmente em língua portuguesa. Quando eu comecei a ler em inglês, foi justamente para começar a encontrar conteúdos desse tipo em outros idiomas, né? Mas tem meu blog Movimento e Som, tem a página do Instagram Movimento e Som, Facebook também. E atualmente o que eu mais estou fazendo não é tanto escrever, né? Eu estou dando linha no mestrado aí, então minha energia de escrita está indo para o mestrado, mas minha produção está sendo mais de vídeos. Eu tenho uma página na Twitch, e eu estou na Twitch justamente porque lá eu consigo assistir coreografias e comentar elas simultaneamente. Que é uma coisa legal. uma coisa que eu estava sentindo falta nos meus textos, né? Porque um texto eu consigo escrever e colocar o videozinho embaixo, mas eu não consigo mostrar exatamente uma coisa em determinada cena do vídeo por meio de um texto, né? O texto é aquilo que eu estava falando, né? O registro escrito tem suas limitações. Então, por isso estou analisando coreografias e suas músicas e seus movimentos na Twitch. A próxima coisa que eu vou fazer na Twitch, né, para continuar falando desse assunto de som e movimento, amanhã, né, caso esse vídeo seja lançado, se esse podcast seja lançado hoje, amanhã, que seria dia 4 de abril, vai ter uma live na Twitch sobre os pianistas e os seus gestos. Então, eu preparei uma lista de pianistas ali, a gente vai analisar as posturas deles e a forma como eles usam as mãos, a forma como eles usam o corpo para tocar. E como isso influencia a música que eles fazem. Todas as redes e os links para achar a Tatiana estarão no post. E muito obrigado para a Tatiana mais uma vez. Tá convidadíssima para voltar e comunicando aí os processos e as etapas da pesquisa dela, para ir abordando coisas que sejam mais complicadas do que isso, porque eu preciso aprender também, eu não sei absolutamente nada, então eu fiquei de orelha aqui aprendendo bastante sobre o assunto e ficou bem curioso para entender mais, né? Então, Tatiana, convidadíssima sempre que quiser aparecer aqui, tá? Muito obrigada, voltarei. E se você tem um e-mail, uma dúvida, uma sugestão, você pode me contactar pelo contrapontoprofano@gmail.com, ou você pode ir lá no Instagram, nas redes, me achar pelo @contrapontoprofano ou pelo @will.pedroso, WILL.pedroso com Z. Manda uma DM, a gente conversa e é nóis. Então, muito obrigado a todos por ouvir. E chegamos aqui a mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.